Descoberto esquema milionário de sonegação de impostos no estado. Pelo menos 23 empresas do setor de café são investigadas. O prejuízo aos cofres públicos chega a 100 milhões de reais. Criminosos atacam moradores em bairros de Vila Velha. Num dos casos, um senhor teve uma arma apontada para a cabeça durante o assalto. Preso suspeito de matar pedreiro em Central Carapina, na Serra. A vítima foi assassinada após ser acusada de estupro. Governo anuncia repasse financeiro para hospitais filantrópicos do estado. Ao todo, 12 unidades vão receber mais de 15 milhões de reais. A expectativa é aumentar o número de atendimentos de urgência. Flagrantes de assaltos a ônibus na Grande Vitória. Nesse, o criminoso de camisa verde saqueia os passageiros. A Educação em Foco. Seminário promovido pela Rede Tribuna reúne autoridades e especialistas na área para discutir o projeto Escola Viva e o futuro do ensino médio. Pão francês integral, de queijo ou com vários grãos. Ele é item obrigatório no café da manhã dos brasileiros. Mas como escolher o que é melhor para a saúde? Um especialista traz todas as orientações. A gente volta em um minuto. Olá, boa noite. Empresas do setor de café acusadas de sonegação milionária de impostos no Espírito Santo. De acordo com a denúncia, 100 milhões de reais em ICMS não foram pagos ao Estado. 23 empresas são investigadas. O mercado capixaba de café na mira das autoridades. Nesta terça-feira, a Secretaria de Estado da Fazenda e a Procuradoria-Geral do Estado divulgaram os desdobramentos da Operação Café Frio, que revelou uma prática de sonegação de impostos que gerou um prejuízo de milhões de reais aos cofres públicos. O governo do estado identificou 23 empresas do ramo de café aqui do estado que estavam sonegando impostos. Desde 2013, cerca de 100 milhões de reais foram sonegados por estas empresas por meio de duas práticas irregulares. Uma delas é o uso indevido de precatórios, como explica o procurador-geral. As empresas que comercializam café, elas faziam pedidos administrativos junto à Secretaria da Fazenda, pretendendo o não pagamento de imposto, oferecendo para isso precatórios esses que estão suspensos por ordem judicial, por ordem do Supremo Tribunal Federal. Além disso, sem previsão legal, na medida em que nós não temos na legislação nada que autorize essa prática. A outra prática irregular envolve o uso de empresas laranjas e a compra de café direto de produtores rurais, sem a emissão de nota fiscal. No caso da empresa laranja, a gente é basicamente uma empresa constituída aqui no estado. Ela compra uma nota, né, lá fora do estado, simula uma operação, né, de venda. Então ele vem a nota fiscal, ele pega essa nota e ele tem um crédito tributário. E aí ele compra o café dentro do estado, sem nota, e aí vende esse café e usa esse crédito para abater o imposto na hora da venda. Então esse imposto que ele deveria pagar na hora da venda, ele compensa com o crédito que ele conseguiu com a operação simulada de fora do estado. O secretário explica ainda que, além da devolução do dinheiro, a Operação Café Frio serve para coibir estas e outras práticas de sonegação de impostos. A primeira coisa é normalizar a competição no mercado de café, né? Então esse mercado estava sendo prejudicando muito as empresas que estavam, né, funcionando tudo certinho, regulares. O segundo benefício é justamente recuperar esse recurso e punir essas empresas, né, na forma da lei. E o terceiro é alertar que a Secretaria de Fazenda, a Procuradoria, estão diligentes em relação a isso, e a gente está fazendo esse mapeamento para evitar qualquer tipo de movimento nesse sentido. As empresas envolvidas terão que regularizar a situação com a Secretaria da Fazenda nos próximos dias. Ou seja, se não pagarem o que devem, podem deixar de operar aqui no Espírito Santo. Se no prazo de 10 dias após a comunicação da ordem judicial elas não regularizarem, elas terão a inscrição estadual cancelada e vão parar de funcionar. Ainda segundo o governo, as empresas terão 10 dias para pagar o imposto devido. O ataque de criminosos em bairros de Vila Velha.
Na reportagem de Tainá Lopes, relatos de vários moradores que foram vítimas dos bandidos. Rua Divinolândia, bairro Jardim Marilândia, Vila Velha. De divino só o nome, porque o local é cenário constante de muitos assaltos. O mais recente assalto colocou em risco integrantes de um time de futebol. As meninas seguiam para um campeonato quando homens em 2 motos roubaram os uniformes do time. Coisa de segundos, apareceu 3 indivíduos em 2 motos Bros, abordando a gente, já pedindo material. Na verdade, eles arrancaram o material à força da menina, entendeu? E pediram e simplesmente saíram. Na mesma rua, às 6h30 da manhã, o motorista Jefferson teve o carro levado por criminosos. 2 delinquentes chegou armado, pedindo para passar o carro, gritando comigo, com a minha esposa, apontando a arma. Eles entraram no carro e saíram, quase atropelou o compasso, saíram em fuga. O David tinha acabado de sair de casa quando foi surpreendido por menores. Saiu da bicicleta, foi pro meu lado de menorzinho, ou de menor, é um pirralhinho, desse tamanhozinho assim. Aí ele foi e me falou que era assalto. Eu falei, caramba, cara, mas logo agora de manhã, eu ainda falei para ele, rapaz, você é um moleque, bicho. Você nem homem você não é ainda. Ele falou, não, é um assalto. Eu falei, naquilo que ele falou que é um assalto, eu já agarrei pelo pescoço. Mas eu não tinha visto o outro que o outro tinha passado. Aí o outro chegou e me enfiou o revólver dentro da boca. O Júnior não sabe mais o que é caminhar pelo bairro sem medo. Ele também já sentiu o gosto amargo de ser vítima da insegurança. Falaram bem assim, entrega o celular e o fone de ouvido. Aí puxaram e pegaram, montaram na moto e saíram. A insegurança não fica restrita somente em Jardim Marilândia. Aqui no bairro Cobilândia, na rua Cabiúna, que fica paralela à principal avenida do bairro, muitos furtos estão acontecendo em frente ao Instituto de Beleza da Zenilda. Zenilda, conta pra gente, são muitas bicicletas que são furtadas aqui nesse local? Sim, eles assaltam a mão armada e também eles vêm aqui e pegam a bicicleta, fingem que vão no supermercado para fazer compra, vêm aqui e roubam a bicicleta da pessoa. Este representante da liderança comunitária afirma que todo mês a comunidade se reúne com a Polícia Militar para repassar a necessidade de mais policiamento. Até indicam os locais mais perigosos. Só falta a demanda ser atendida. Cada presidente da comunidade, ele está pegando as reclamações e passando para eles. Onde estão os pontos mais perigosos, onde é que está acontecendo a criminalidade, está passando para eles. Agora, se eles não estão tendo o efetivo completo, não estão tendo viatura, aí já é um problema da Polícia Militar. Olha, a Polícia Militar confirma as reuniões com a comunidade, mas ressalta também que para que a redução dos índices criminais seja percebida, é necessária uma participação dos moradores na eliminação das oportunidades dos bandidos e também acionar o 190 em caso de suspeita. Mas a PM reforçou que as abordagens foram intensificadas na região. Hospitais filantrópicos do Espírito Santo vão receber do governo um repasse financeiro de 15 milhões de reais. O anúncio foi feito hoje à tarde. O governo do estado autoriza o repasse de 15 milhões 552 mil reais para 12 hospitais filantrópicos do Espírito Santo. Uma reunião no Palácio Anchieta na tarde de hoje entre o governador, o secretário de Saúde do estado, administradores dos hospitais e políticos oficializou o repasse a partir do dia 1º de julho. A partir de 1º de julho, esse valor já está sendo implementado. Então, esse ano, como são 6 meses, 8 milhões, e no ano que vem, um ano inteiro, 16 milhões de reais novos, adicionais, para fortalecer financeiramente os hospitais filantrópicos. Esse valor total representa a somatória de um aumento da diária das UTIs neonatal, pediátrica e para adultos. Antes a diária era de R$ 800. Com o aumento da verba, o valor sobe para R$ 1.000 por dia. Um reajuste que já era esperado há um tempo e ajuda a equilibrar as contas. Os hospitais filantrópicos estavam com déficit operacional, estavam com dificuldade de fechar as contas todo mês e eles atendem cerca de 60% das internações SUS no estado do Espírito Santo. Então nós não podemos deixar com que esse volume de atendimento
que eles fazem hoje ao usuário SUS seja ameaçado por um desequilíbrio financeiro. O hospital que recebeu a maior parte do repasse foi o Hospital Infantil Francisco de Assis, em Cachoeiro de Itapemirim. A instituição vai receber R$ 145.800 por mês. Na região metropolitana do estado foram contemplados os hospitais Evangélico de Vila Velha, com R$ 140.400 por mês, Santa Casa de Misericórdia de Vitória, com R$ 54.000 por mês, e a Promatre, com R$ 37.800 por mês. O volume é repassado em função do número de UTIs que eles estão contratualizando conosco. Quem tem 10 UTIs, recebe 10 vezes 200. Quem tem 100, recebe 100 vezes 200. A contrapartida colocada pelo secretário seria um ajuste do sistema de custos dos hospitais. A transparência com o uso do dinheiro deve ser ainda maior. Eles se comprometeram aqui a implementar um sistema de custo padronizado e fornecer essas informações para a CESA de forma que a gente possa fazer um benchmark, inclusive, de todos os custos de todos os hospitais, o que vai servir até para melhorar a gestão deles mesmo. Isso é um instrumento importantíssimo, não só de transparência, como de eficiência também na gestão dos hospitais filantrópicos. Isso também foi combinado aqui. Divulgadas imagens de assaltos a ônibus na Grande Vitória. O homem de camisa verde paga a passagem e vai para o fundo do coletivo. Pouco depois, saqueia todos os passageiros. O assalto aconteceu no mês passado em Barro Branco, na Serra. No outro caso, os criminosos são vistos ainda no terminal. Um deles está de camisa vermelha. Pouco depois, o mesmo bandido aparece nas imagens de um coletivo. Armado, ele assalta os passageiros com um comparsa. O crime aconteceu na rodovia do Contorno, em Nova Rosa da Penha, Cariacica. No café da manhã dos capixabas, o pão costuma ser o item mais comum, né? Mas diante de tanta variedade, você sabe qual é o melhor para a saúde? Veja na reportagem. De manhã cedinho, é hora de ir à padaria para comprar aquele pãozinho francês. Mas tem gente que prefere o integral. É o caso da dona Derli, que por recomendação médica teve que abrir mão do queridinho brasileiro. Eu tenho diabetes, né? Aí ele pediu para me evitar de comer o pãozinho francês, comer mais o integral. A Maria José cortou o pão porque estava se sentindo muito mal depois que comia. Ela está voltando agora a consumir o produto e optou pelo integral, acreditando no melhor benefício para a saúde. O pão de sal, ultimamente, estava me fazendo mal. Ele me dando muita azia. Então, o pão integral, a farinha integral, me faz bem, entendeu? Eu me sinto melhor do que do que o pão de sal. Só que aí eu comecei a ter problema de pressão alta, outros problemas, e aí eu voltei para o pão integral agora, porque eu acho que ele é mais saudável, mais natural, mais saudável e alimenta, dá a sensação de saciedade, acho que mais do que o pão branco. A variedade de pães que encontramos nas padarias e supermercados é imensa, viu? A gente pode notar aqui, por exemplo, que tem aquele pão light 7 grãos, tem ele com 12 grãos, tem ele sem glúten, mas mesmo assim a diferença ainda é pouca, porque todos eles possuem a tal da farinha branca. Mas há uma saída, viu? Dá para usar o queridinho na dieta do capixaba. Hoje existem no mercado pães realmente integrais, com farinhas integrais realmente boas do ponto de vista nutricional. A farinha de trigo integral não é, dentre as opções de farinhas integrais, a melhor. Muito pelo contrário, ela é uma farinha ruim, ela é sim uma farinha refinada, ainda mais vindo misturada com a farinha branca. Tem glúten em farinha de trigo integral, tem presença de trigo branco, refinado em produtos integrais, então tem que ficar de olho e o profissional está aí para poder orientar o paciente qual seria o melhor pão para cada caso. O nutrólogo explica que existem diferenças consideradas importantes na hora de escolher o pão. O pão francês, ele vai levar predominantemente apenas farinha de trigo branca, a refinada, E o pão integral, ele vai ter uma mistura aí de farinha branca e de farinha de trigo integral, que na grande maioria das vezes a quantidade da farinha branca ela é maior, tá? Mas tanto as duas farinhas, a branca e a integral, são provenientes do trigo, tá? E as duas também elevam o açúcar no sangue. O índice glicêmico da integral não é tão baixo como as pessoas pensam. Olha, para saber se o pão é 100% integral, é preciso ficar sempre atento ao rótulo.
O seminário de educação promovido pela Rede Tribuna, em pauta o projeto Escola Viva e o futuro do ensino médio. Auditório lotado neste cerimonial em Vitória. Na plateia, educadores, empresários e autoridades públicas, todos prestando bastante atenção ao seminário de educação promovido pela Rede Tribuna. A abertura do evento foi feita pelo secretário de Educação, Haroldo Rocha. Parabenizo a Rede, toda a equipe da Rede, por pautar, por essa preocupação com o tema. Em seguida, a palestrante Carolina Fernandes, coordenadora de Relações Institucionais do movimento Todos pela Educação, falou sobre como repensar o ensino médio, criando interesse em alunos e professores. O importante é a gente ouvir o aluno. O aluno ele está no dia a dia da escola, ele tem as suas demandas e é importante também que o professor seja ouvido. É claro que é fundamental ainda uma série de mudanças de conteúdo, enfim, e mesmo na carreira do professor, é uma carreira que precisa ser mais atraente. Mas hoje o fundamental para o aluno aprender e para que ele fique nesse ensino médio é que ele seja ouvido. Na sequência, o professor e palestrante Clóvis de Barros Filho, um dos mais requisitados do país, falou sobre o tema A Vida que Vale a Pena Ser Vivida e deixou bem claro que a educação pode tornar a vida bem melhor. Quando montamos o currículo, quando preparamos nossos professores, o que na verdade estamos esperando que aconteça no final? E, naturalmente, eu defendo a tese que a educação é para o bem viver. Muitas das nossas premissas para preparar o nosso aluno melhor, para uma vida boa, para uma convivência boa, para uma sociedade justa, única condição de uma vida feliz para todos que ali estão. Esta é a 15ª edição do seminário, uma excelente oportunidade promovida pela Rede Tribuna para discutir um dos temas mais importantes da sociedade, a educação. Eu acho que a Rede, dando foco na educação, propagando ideias inovadoras com os palestrantes que traz, eu acho que ajuda a sociedade a formar uma convicção maior da importância que tem a educação para cada indivíduo, para cada brasileiro, para cada capixaba e também para o desenvolvimento do país. É muito comum a gente realizar inúmeros eventos de vendas, de mercado, de produto, mas evento com essa característica sempre fica por conta das instituições. Então, quando a gente vê uma empresa com este grau de preocupação no sentido de buscar os fundamentos da evolução e do progresso da sociedade, que é a educação, nós só temos que homenagear muito e agradecer muito. Como grupo de comunicação, rádio, jornal, televisão, a nossa missão é informação, nossa missão é propagar conteúdos, né? Então, esse seminário foi criado há 15 anos atrás, é o 15º ano, e a gente sempre trabalha uma pauta de prática, ou seja, o que eles vão ouvir aqui, os professores, os alunos, os mestres, podem colocar em prática na sala de aula no dia seguinte. O próximo seminário é o de Planejamento e Gestão, no dia 10 de outubro. E a seguir, suspeito de matar 3 pessoas na Serra é preso. A gente já volta. Está na cadeia o suspeito de matar 3 pessoas na Serra. Henrique de Souza é acusado de ter matado o pedreiro Cristiano da Silva. O crime aconteceu em março deste ano em Central Carapina. A vítima foi morta depois de ter violentado uma adolescente no bairro, mas a história não foi confirmada pela polícia. Com o suspeito, foi encontrada uma pistola que teria sido usada para cometer o crime. O rapaz também é suspeito de outros 2 assassinatos no mesmo bairro. E a gente fica por aqui. Outras informações agora no SBT Brasil e amanhã no Tribuna Notícias, primeira edição, com Ingrid Schwartz e Torino Marques. Muito obrigado por assistir ao jornal, pela companhia de sempre. Uma boa noite e eu te espero amanhã.